todo mundo bem aí do outro lado da telinha? Que bom, a tia Érica também está bem aqui na casa dela, certo? Com fé em Deus, tudo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar. Hoje nós vamos ter aula de matemática. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre figuras geométricas. A gente começou a estudar os sólidos geométricos, figuras planas, né? Nós vimos faces, vértices, arestas, vimos quantos lados tem essas figuras planas, né? Se elas têm lados, se elas têm vértices, se elas têm arestas. E aí a gente pode ver tudo isso daí, não é? Agora a gente vai ver essas figuras planas em malha, representada em malha. O que é malha? Malha quadriculada, né? Essa aqui, ó, que vocês estão vendo, a tia vai tirar aqui do quadro para vocês verem mais de pertinho. Olha só, a malha quadriculada é esse quadro aqui, ó, esse aqui é a malha e esse monte de quadrinhos, vocês estão vendo? Pois é, por isso que se chama malha quadriculada, porque tem todos esses quadrinhos aqui. As figuras planas, elas podem ser representadas nesta malha. A gente pode desenhar ela, tá certo? Seguindo um exemplo dado fora da malha ou seguindo um exemplo já dado na malha. Por exemplo, aqui neste outro quadro, eu tenho 3 figuras, certo? 3 quadrados aqui para vocês. Todos eles estão representados na malha, mas todos eles são iguais, todos eles têm o mesmo tamanho. Se vocês observarem daí, logo de cara vocês verão que não. Porém, para a gente ser mais preciso, para descobrir melhor o tamanho de cada quadrado aqui representado na malha quadriculada, a gente deve contar quantos quadrinhos foram utilizados. Olha só, se a gente conta desse lado, na figura 1, nós temos 1, 2, 3, 4 quadrinhos. E assim, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a gente tem 6, né? Então, olha, a gente assim, contando, já descobrimos que esse aqui não é um quadrado. Na figura 1, não é um quadrado. Por quê? Porque o quadrado, ele tem os 4 lados dele iguais. E aqui não tem, porque um lado dele aqui foi utilizado 4 quadrinhos na malha e aqui foram utilizados 6. Então, nós vamos ter o quê? Um retângulo, tá certo? Aqui, ó. Aqui nós temos outro. Vamos descobrir se essa figura aqui é um quadrado ou é um retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrinhos foram utilizados aqui na malha. Vamos ver aqui, ó. No outro lado dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadrados. Então, 12 quadradinhos na malha. Então, mais uma vez, essa figura que a gente achou que era um quadrado, não é. É um retângulo. Por quê? Porque tem os seus lados diferentes. E na terceira figura vai acontecer a mesma coisa. Olha, só tem 1, 2 quadrinhos pintados. No outro lado dele vai ter 1, 2, 3. Então, os lados deles não são iguais. Então, não é um quadrado, é um retângulo. Isso a malha consegue facilitar para a gente descobrir o tamanho, que a gente também pode se chamar de área, tá certo? E a gente pode descobrir também as figuras. As figuras. Aqui, nesta figura aqui, nós temos 4 figuras representadas na malha, 4
quatro figuras geométricas planas. Essa verde é o quadrado, tá certo? Essa aqui, a vermelha, é um retângulo. Vamos ver agora, vamos descobrir, através dessa malha aqui, quantos quadrinhos foram utilizados em cada lado do quadrado. Olha só, 1, 2, 3, 4. No outro lado, 1, 2, 3, 4. No terceiro lado, 1, 2, 3, 4. E no quarto lado tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui nessa figura verde, vocês percebem que é um quadrado que está representado na malha quadriculada e os quatro lados do quadrado foi representado com a mesma quantidade de quadrinhos. Então, é um quadrado. Já aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem a mesma quantidade de um dos lados do quadrado, não tem? Porém, vamos ver aqui o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja aqui, o retângulo, dois lados dele vai ter a mesma quantidade do quadrado. E esses dois lados aqui vão ter mais quadrados utilizados. Então, ele vai ser um retângulo, tá certo? Aqui nós temos um trapézio. O trapézio, também igual ao quadrado, tem quatro lados. Olha só, 1, 2, 3, 4, certo? Porém, vamos ver o tamanho desse trapézio. Quantos quadrinhos são utilizados em cada lado para formá-lo? Tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 quadros desse lado aqui. Vamos ver nesse lado aqui quantos quadrinhos foram utilizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que já tem dois lados diferentes, né? Dois tamanhos de lados diferentes. E aqui, ó, de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, a gente observa que o trapézio tem dois lados com o mesmo tamanho e dois lados diferentes. Então, é o formato, o tamanho, a área do trapézio que foi desenhado aqui na malha quadriculada. Aqui nós temos um paralelogramo, nome meio complicado, né? Mas vocês vão aprender, certo? Esta figura geométrica aqui parece ser um quadradozinho meio troncho, né? Porque tem uma pontinha. Então, o que é que ele tem de parecido com o quadrado? Porque ele tem o quê? 4 lados. Porém, ele é diferente porque a área dele é mais extensa. Olha só como ele é, né? A pontinha aqui é repuxada no lado de cima e aqui na parte de baixo também. Vamos ver se os lados dele são, todos os 4 lados são iguais, igual ao quadrado. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neste lado aqui, 7 quadradinhos foram utilizados. Vamos ver desse lado. 1, 2, 3, 4. Então, a gente observa que essa figura geométrica, tá certo? O paralelogramo, ele vai ter dois lados iguais e dois lados diferentes. Dois são maiores e dois são menores, tá? Tudo isso é facilitado a gente utilizando o quê? A malha quadriculada. O que é a malha quadriculada? É um quadro maior, que a gente chama de malha, e quadriculada porque ela é cheia de quadrinhos. Tia, esse daí serve só para a gente desenhar figuras planas, geométricas? Não, a gente pode fazer qualquer figura plana, um barquinho, um leão, um coração, flechas, tudo a gente pode utilizar essa malha quadriculada. Até mesmo quem gosta de fazer desenhos, né,
que pega o desenho pequeno e quer ampliar, fazer um desenho maior, o que é que faz? Pega o desenho, faz um quadro maior e começa a dividir em quadrinhos do mesmo tamanho. E aí ele vai descobrindo que parte fica dentro de cada quadradinho. Aí pega uma malha quadriculada dessa e começa a ampliar, a aumentar o seu desenho, tá certo? Mas essa foi a nossa aula de hoje sobre figuras planas na malha quadriculada. Vocês agora vão pegar o livro de vocês na página indicada na plataforma e responder a tarefinha após assistir o nosso vídeo. Um beijo e tchau, tchau!